Saudações, mais uma aula aqui no canal Química Orgânica Avante, continuando o estudo das regras de nomenclaturas aplicadas à função química dos hidrocarbonetos. Nessa aula, eu vou falar sobre as regras de nomenclatura dos hidrocarbonetos do tipo alcenos e alenos. Bom, nomenclatura de alcenos, né? Existe a nomenclatura sistemática, que é a que segue as normas da IUPAC, e existe a nomenclatura trivial, que não segue as normas da IUPAC. Só que a nomenclatura trivial ela é aceita pela IUPAC, ela é correta e ela é muito empregada pela indústria. Nomes triviais são comuns para alcenos que foram descobertos e empregados antes das normas serem estabelecidas, né? Como eu expliquei na aula de alcanos, desculpa. E a nomenclatura de alcenos, ela ficou mais complicada do que era antigamente, pela regra de 2003, desculpa, de 2013, né? Com a revisão de 93 até 2013 se fazia de um jeito. A partir de 2013 passou-se a fazer de outro jeito que já demonstrei em outras aulas. Na minha opinião, ficou pior em todos os aspectos, tanto para ensinar, quanto para falar, quanto para aprender, mas é a regra que está valendo. E temos que seguir, é essa que eu vou mostrar. Bom, a principal diferença é que na regra de 93, a cadeia principal era a que tinha dupla, a ligação dupla. Agora não. Quando você vai nomear um alceno, você tem que definir a cadeia principal. E pela regra, a partir de 2013, a cadeia principal é a maior sequência de carbonos, independentemente de possuir a ligação dupla ou não. Entendeu? Então, que eu vou chamar aqui de caso 1, que é quando a cadeia principal não contém a dupla. Agora, se você tiver um empate, se você puder numerar a substância, você acha duas opções de cadeia principal com o mesmo número de carbonos. Aí uma delas contém a dupla, aí essa passa a ser a cadeia principal. Na regra de 93 era muito mais simples e era muito melhor. A cadeia principal era que contém a dupla, pronto. Mas resolveram mudar e é isso que a gente tem que seguir. Aí você numera a cadeia no sentido que deixa as ramificações com a menor numeração possível, caso esteja nesse caso 1 aqui, que a cadeia principal não contém a dupla. Caso a cadeia principal contenha a dupla, que é o caso 2, aí você numera de modo que deixa a ligação dupla com a menor numeração possível. E a ligação dupla deve ser indicada da seguinte forma: o prefixo contendo o número de átomos de carbono, a posição da dupla terminada com eno. Em é o infixo de ligação dupla e O é o sufixo da função hidrocarboneto. O alceno mais simples que existe é esse aqui, com dois carbonos, que pelo nome sistemático é o eteno, ou seja, et, porque tem dois carbonos, em, porque é a ligação dupla, ou de hidrocarboneto. Só que o nome trivial dele, de etileno, é mais usado até do que eteno, tá? Principalmente na indústria, na mídia e tal, o nome etileno acaba sendo o nome preferido, né? O nome mais utilizado para o eteno. Mesma coisa o propeno, né? Por que propeno? Um, dois, três carbonos, uma ligação dupla. Então, prop de três carbonos, eno de ligação dupla, hidrocarboneto, é o nome sistemático. Só que o nome trivial de propileno acaba também sendo mais empregado do que propeno. Agora, quando tem mais de três carbonos, aí você passa a ter tanto variação na posição da dupla como a questão estereoquímica. Por exemplo, esse daqui deveria ser chamado de trans-but-2-eno, só que como é nomenclatura de estereoquímico, empregando os descritores estereoquímicos. Normalmente a gente trabalha isso na aula de estereoquímica. Então, na aula de ramificação, desculpa, na aula de nomenclatura, nós não costumamos já colocar
descritores estereoquímicos quando são aplicáveis, né? Nós falamos apenas da cadeia principal. Então, nesse caso aqui, 4 carbonos, 1, 2, 3, 4. A cadeia principal é a que tem a dupla e a dupla está no carbono 1. Então, vai ser o but-1-eno, né? Mais uma vez, essa coisa estranha de colocar no meio. Antigamente, esse composto era chamado simplesmente de buteno. Aqui, agora tem o but, porque tem 4 carbonos, só que a dupla agora está na posição 2. Então, fica but-2-eno. Antigamente, seria o 2-buteno. Enfim, muito melhor de falar, mas agora é assim, você tem que quebrar a palavra para colocar o número da posição no meio. Então, é o but-2-eno. Hexano, hexeno, hex-1-eno, quer dizer, uma cadeia de 6 carbonos não ramificada com a dupla no carbono 1. Hex-2-eno, 6 carbonos na cadeia principal, com a ligação dupla começando no carbono 2. Hex-3-eno, agora 1, 2, 3, a dupla está começando no carbono 3. Com a cadeia maior, segue a mesma convenção. 1, 2, 3, 4. Se eu numerar por aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Então, o correto é numerar daqui para cá. Então, vai ser 1, 2, 3, 4. Non 4 eno. Seria o antigo 4 noneno. Aqui também não tem dúvida, né? Porque se eu numerar por aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por esse lado, 1, 2. Está no carbono 2. Então, a numeração, mais uma vez, é desse lado. Non 2 eno. E esse aqui não tem dúvida porque está no carbono 1. Então é non 1 eno. Aqui é a grande polêmica, né? Quando é ramificado, que foi a mudança de regra de 2013. Observem que, se nós formos descobrir a cadeia principal aqui, nós temos algumas opções. Essa daqui, 1, 2, 3, 4. Não é, porque eu já vi que tem coisa maior. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se eu numerar pela dupla, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bom, agora, pela regra de 2003, a cadeia principal é a maior sequência de carbonos possíveis. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, vai ser heptano, porque você vai nomear como alcano. E a ligação dupla passa a ser a ramificação, uma ramificação de um carbono com dupla em qual carbono? 1, 2, 3. Então vai ser o 3-metilideno heptano. Antigamente era o 2-butil buteno, porque 1, 2, 3, 4. A cadeia principal tinha que ter a dupla. Então, a cadeia que tem a dupla, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não, na verdade está até errado aqui. 6 seria o 2-etil. 2-etil. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hexeno. 2-etil-hexeno. Mas isso está errado. Não é mais assim. O certo é o de cima. 3-metilideno heptano. Por que que eu achei horrível isso? E eu sempre que posso demonstro minha insatisfação. Porque para ensinar, ficou terrível colocar na cabeça do aluno que é um alceno, ou seja, a função química disso daqui é um alceno. Ele vai fazer reações de alcenos. Vai adicionar bromo, bromo molecular, vai adicionar HBr pela regra de Markov-Nikov, vai fazer reação de metatese, vai poder ser hidrogenado. Ou seja, ele vai fazer todas as reações de alcenos e é um alceno, mas você vai dar um nome como se fosse um alcano. Ou seja, se ensinar nomenclatura antigamente já era difícil, já era complicado, agora ficou pior ainda. Mas é a regra e é assim que tem que ser, né? Inclusive, isso dá até, eu não comentei na outra aula, vou comentar aqui, talvez eu faça esse mesmo comentário. E essa questão dá até problema no famoso Enem, porque o Enem, os livros de ensino médio ainda não atualizaram para a regra de 2013, estão na regra de 93. Não é? Então, quer dizer, pior ainda, que está se fazendo uma prova com referências que não estão corretas.
embora eu sou partidário da opinião, e muita gente concorda comigo, que a regra de 93 era melhor. Mas o que está valendo hoje é isso aqui. Então, o nome é 3-metilideno epitano, ou seja, você vai dar o nome como se fosse um alcano, mas é um alceno. Enfim, vamos ver esse exemplo aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, mais uma vez, a cadeia principal é a que não contém a dupla. Então, vai ser um octano. Desculpa aqui que acabou ficando em inglês aqui, octânio. Vai ser um octano. E esse octano tem uma dupla com 2 carbonos. No carbono 1, 2, 3, 4. Então, vai ser o 4-etilideno, que é o nome dessa ramificação aqui. Etilideno octano. Antigamente, esse daqui seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Seria o 3, 1, 2, 3, propil 2, 1, 2, porque a dupla está no carbono 2, epiteno, ou seja, você daria um nome de alceno para um alceno, né? Mas agora não é mais assim que você faz. Então, presta atenção nisso. Se você for fazer um concurso público, infelizmente você vai ter que prestar atenção nessa questão de olhar os livros que eles dão por referência e ir nesses livros para ver como que esses livros estão chamando as coisas. Se estão na regra antiga, que não vale mais, ou se estão na regra nova. Ou se você quiser, você pode, caso tenha uma questão anulada por essa questão, você entra com recurso apresentando os documentos da IUPAC, o guia de nomenclatura e a regra de 2013, que não é mais assim. Enfim, mas eu sigo a norma, né? Nas minhas aulas eu sigo a norma, apesar disso ter complicado absurdamente o ensino de nomenclatura. Mas a regra que está valendo é essa. A cadeia principal de hidrocarboneto é a maior sequência de carbonos possíveis, independente de ter a dupla ou não. A coisa facilita um pouco a sua vida quando empata, que é esse caso aqui. Reparem só, se eu numerar por aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Empatou. Então, tanto faz eu começando por aqui ou por aqui, eu vou chegar numa cadeia de 7 carbonos. Aí não tem problema, porque quando empata, você opta pela dupla. Então, aí volta a ser o que era antigamente. Então, 1 epiteno, hept, 2 eno, 1, 2, 3. 3 etil. E por que 2? Porque a dupla está no carbono 2. Esse exemplo aqui, mesma coisa. Se eu começar por aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Começando por aqui agora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Empatou. Então aí, sempre aqui tem a dupla. 1, 2, 3. A dupla está no 3, então vai ser 3-eno. É uma cadeia principal com 8 carbonos, então oct 3-eno. E na posição 4, 1, 2, 3, 4, eu tenho um propil. 4 propil, oct 3-eno. Entendeu, pessoal? Então, é isso. A regra agora que está valendo é cadeia principal de alcano, alceno, alcino e aleno. É a cadeia principal, a maior sequência de carbonos possíveis, independente de ter a dupla ou a tripla. Se esse for o caso, você vai dar um nome para um alceno ou um alcino como se fosse um alcano, e as duplas vão virar ramificações. Caso a cadeia principal, a maior sequência de carbonos possíveis, tenha a dupla ou a tripla, aí beleza, era como era feito até 2013, né? E caso tenha empate, você opta pela que tem a dupla. O problema são nesses casos, que você vai ter que dar um nome de alcano para um alceno, ou de um alcano para um alcino, o que dificulta mais ainda entender essa questão. Bom, da mesma forma, né? Então isso aqui é o quê? Isso aqui é uma ramificação derivada de alceno, só que você pode ter também substituintes complexos com ligação dupla, por essa questão. Que a partir do momento que agora a cadeia principal é a maior sequência de carbonos possíveis, você pode ter uma situação de uma cadeia de carbonos muito grande, de alcano, e uma cadeia lateral com alceno. Pela regra de 2013,
isso que tem a dupla não é mais obrigatoriamente a cadeia principal, então ela vai virar uma ramificação, vai virar um substituinte complexo. E aí você tem que saber dar o nome do substituinte complexo, igual eu mostrei na aula de Alcano. Bom, e as regras são semelhantes. Você define a cadeia principal do substituinte, né, como se fosse um alceno, inicia a numeração pela extremidade mais próxima do ponto de ligação em que o substituinte liga-se à cadeia principal. Aí os substituintes, você coloca o prefixo de número de carbonos da cadeia principal do substituinte, a posição da ligação dupla no substituinte, seguido de em, que é o infixo de alceno, e a posição por onde o substituinte liga-se à cadeia principal, seguido da terminação do sufixo de substituinte, que é il. Vamos ver como fica. Por exemplo, substituinte desse aqui. 1, 2, 3, 4. É um substituinte com a cadeia principal de 4 carbonos. Então, but. E a ligação dupla está em qual carbono? Está entre os carbonos 1 e 2 do substituinte. Então, é 1. É um alceno. Então, em. E ele está ligando-se à cadeia principal por qual carbono dele? Pelo carbono 1 dele. 1. Então, esse vai ser o but, 1, em, 1, il. Caso você tenha uma cadeia gigante aqui desse lado e que isso aqui tudo vire um substituinte. Cadeia principal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por que eu não posso numerar daqui para cá? Porque eu tenho que começar a numeração pelo ponto mais próximo da ligação do substituinte na cadeia principal. Ele está se ligando por esse carbono. Então, eu tenho que começar a numeração pelo mais próximo dele. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, vai ser hept. Vamos lá. Só que essa cadeia principal tem substituintes. Quais são? 1, 2. Esse daqui não é substituinte, tá, pessoal? Porque esse aqui é o carbono 1. 1, 2. Então, ele tem uma metila no carbono. 1, 2, 3, 4. 5, 6. Então, ele tem uma metila no carbono 4 e uma no carbono 6. 4, 6 de metil. A dupla está em qual carbono? 1, 2, 3, 4. Está entre o carbono 4 e 5. Então, estou começando no carbono 4. Então, vai ser hept, 4, em, e ele está ligando-se à cadeia principal por qual carbono do substituinte? Pelo carbono 2. 1, 2. 2-il. Então, isso tudo aqui seria o 4, 6 de metil, hept, 4, em, 2-il. Caso você fosse colocar isso no nome, né? Lembrar que é entre parênteses. Então, vai ser aqui o X, né? Que é o número que vai estar na cadeia principal. Entre parênteses, 4, 6 de metil, hept, 4, em, 2-il. E seguir a numeração. Esse daqui é parecido com esse, ó. É uma cadeia de 4 carbonos. Então vai ser but. E também está se ligando pelo carbono 1. Então vai ser 1-il. Qual é a diferença? Que a ligação dupla está no carbono 3. Então vai ser but 3 em 1-il. Por que que tem que ser assim? Porque você não numera pela dupla. Você numera pelo ponto de ligação à cadeia principal. Nesse caso aqui, é o mesmo carbono da dupla, é o mesmo pelo qual ele se liga à cadeia principal. Aqui não. Ele se liga à cadeia principal por esse carbono e a dupla está nesse. Regra de substituinte complexo. Você começa a numerar pelo carbono mais próximo à cadeia principal. Então, por isso aqui é but 3, que é onde está a dupla, em 1-il, alguma coisa. Vamos ver como é que fica na prática. Cadeia principal aqui é essa, com 16 carbonos. Eu coloquei esse 15 em azul aqui por conta da regra antiga, que se você começasse a pegar a maior cadeia possível, que é essa daqui, com a ligação dupla, como era antigamente, seria uma cadeia de 15 carbonos, mas não é mais. É a maior sequência de carbono possível. Então, essa daqui, de 16 carbonos. E isso tudo aqui virou um substituinte complexo. Então, vamos ver, vamos dar o nome dele. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Então, a cadeia principal é essa daqui, de 6 carbonos. Quantas ramificações ela tem? Tem uma etila no carbono 3 e uma metila no carbono 5. Então, vai ser 4 etil, 5 metil, porque etil vem antes de metil. E a dupla tem que carbono? 1, 2, 3, 4. Então, no carbono 4. Então, como é que fica?
o substituinte 3-etil, 1, 2, 3, 3-etil, 5-metil, X, porque tem 6 carbonos, 4, porque a dupla está no carbono quarto, em 2-il. O 2 é porque ele está ligando-se à cadeia principal pelo seu carbono 2. E ele está em que posição da cadeia principal? Na posição 7. Então, ele seria o 7, 3-etil, 5-metil, X, 4 em 2-il, hexadecano, porque é uma cadeia de 16 carbonos. Pela regra de 93, que ainda é a que consta em vários livros, e infelizmente ainda que consta em concursos públicos e Enem, o nome seria o 4-etil, que aí você ia ter que transformar isso tudo aqui em ramificação. Então seria 1, 2, 3, 4. 4-etil, 7-hexil, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso aqui agora viraria ramificação. 7-hexil, 2, 5, 2, 5. Dimetil, lembra-se que prefixo multiplicador não entra na ordem alfabética, então o di não vem antes de todo mundo, porque di não conta, né? Isso é sempre bom reforçar. É ordem alfabética, então é dimetil, porque o dimetil, a letra D vem antes de E e H. Não, prefixo multiplicador não entra na ordem alfabética, então vale o metil. Então, 2,5 dimetil, pentadec, 2-eno. Ou seria dimetil 2-pentadecano, né? Pentadeceno, desculpa. 2-metil, 2,5-dimetil, 2-pentadeceno, ou pentadec, 2-eno. Enfim, isso aqui está errado pela regra nova. Não é mais assim que se dá a nomenclatura. Algumas funções derivadas de alcenos têm nomes triviais. As principais são essas aqui. O vinil, que é a ramificação de 2 carbonos, e a alil, que são 3 carbonos com a ligação dupla no final. 1, 2, 3. Tá? Esses nomes aqui, eles são triviais e aceitos pela IUPAC, e eles entram em ordem alfabética. Então, esse composto aqui, você pode dar o nome dele pela nomenclatura sistemática, tanto para a cadeia principal quanto para os substituintes, ou você pode dar a cadeia, o nome dele pela regra sistemática, empregando os nomes triviais para as ramificações. Vamos ver como fica. Aqui entra naquele caso, né? Você vai ter que numerar como alcano, porque a maior cadeia principal é essa daqui com 12 carbonos. Então, 1, 2, 3. Então, eu tenho 3 etenil, né? Porque um substituinte de 2 carbonos com a ligação tripla. Então, 3 etenil. 8. 1, 2, 3. Prop. A dupla está em qual carbono? No carbono 2. 2-en. E ela está se ligando por qual carbono? Carbono 1. 1-il dodecano. Mas aí o PAC também aceita essa nomenclatura aqui, ó. Eu tenho um alil na posição 8 e tenho um vinil na posição 3. Então, 8 alil, 3 vinil dodecano. Reparem que inverteu por quê? Porque quando você emprega substituinte complexo, a letra dele vale para a ordem alfabética. Então, é 8 alil, 3 vinil dodecano. Aí você pode estar se perguntando, mas o princípio da IUPAC não é que cada substância tem um nome e que cada nome seja, a partir do nome seja possível fazer a dedução de uma só estrutura? Sim, esse é um princípio geral, mas toda regra tem exceção. E nesse caso aqui, a IUPAC permite por quê? Porque a partir do momento que você sabe a estrutura do vinil e do alil, seja com esse nome ou com esse nome, você vai chegar na mesma estrutura. Então, nesse caso, pode. Não é problema diante das normas, porque os dois nomes vão te dar a mesma estrutura. Se você colocar aqui, ó, for fazer a estrutura, dodecano, se termina com dodecano, é uma cadeia linear de 12 carbonos. Na posição 3, eu tenho o etenil. Você vai colocar 2 carbonos e uma dupla. Na posição 8, prop 2-enil. Você vai colocar 3 carbonos, por causa do prop, colocar a dupla no carbono 2, 2-N, e vai ligar
na cadeia principal pelo carbono 1. Você vai chegar nessa estrutura. Por esse nome, vai ser a mesma coisa. Na posição 8, você vai colocar o alil, aí você já sabe o que é isso aqui. Na posição 3, você vai colocar o vinil dodecano. Então, se uma substância, pela norma sistemática, não é com todo mundo, claro, mas pela norma sistemática, se uma substância ela vai poder ter dois nomes, caso esses dois nomes não gerem ambiguidade na hora de você deduzir a estrutura a partir dela, que é esse caso aqui. Se fosse uma questão de prova, dê a estrutura por esse nome, tanto faz por esse quanto por esse, você conhecendo as regras, você chegaria na mesma estrutura. A diferença é que por aqui você não ia precisar decorar nada. Daria para deduzir tudo por aqui. Já por essa daqui, você teria que saber que alil é o nome trivial do etenil. Desculpa, alil é o nome trivial do prop2 gen 1-il e o vinil é o nome trivial da ramificação etenil, mas chegaria na mesma estrutura. Bom, e com alcenos com cadeias poliinsaturadas, ou seja, aquelas que têm mais de uma ligação dupla. Segue-se a mesma norma. Define-se a cadeia principal, iniciar a numeração pela extremidade, que deixa as ligações duplas com menores numerações, utilizar os prefixos multiplicadores di, tri, tetra, penta, hexa, e acrescentar a vogal A após o prefixo indicador do número de carbonos. Então, é isso daqui. Desculpa. Octa Dec, porque tem 18 carbonos nessa estrutura aqui. 1, 2, 3. Eu tenho que começar por aqui, não é? Porque se eu começar por aqui, 1, 2, 3, 4. 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu ia começar a dupla com 5. E começando aqui, a dupla estaria no carbono 3. Então, o sentido de numeração correta é esse. Então, eu tenho uma dupla no carbono 3, 4, 5, outra no 6, 7, 8, outra no 9, 10, 11, 12, 13, outra 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Outra no 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então, eu tenho uma dupla começando no 3, no 6, no 9, faltou a vírgula aqui, no 13. E agora eu tenho que colocar um A para poder fazer o nome com essa consoante aqui. Então, ele vai ser o octadeca 3, 6, 9, 13 tetraeno. Para montar a estrutura. Octadeca, você ia fazer uma cadeia de 18 carbonos. E 3, 6, 9, 13 tetraeno. Esse tetraeno indica que tem quatro ligações duplas. Começando em quais carbonos? No carbono 3, carbono 6, carbono 9, carbono 13. Esse daqui, dodeca, tem 12 carbonos. Aqui eu tenho que numerar por aqui, né? Porque já está no começo. E as duplas estão no carbono 1, 5 e 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Desculpa. 7. Está no carbono 7. Não, pessoal, desculpa. Errei. O sentido completo é esse aqui. Estava certo. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, o sentido de numeração é esse aqui. Dodeca, trieno. Eu tenho três duplas. Em quais carbonos? Carbono 1, 5 e 11. 1, 2, 3, 4, 5. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, é assim que você faz a numeração de cadeias poliinsaturadas. Não pode esquecer que na cadeia poliinsaturada você tem que colocar essa vogal A após o prefixo que identifica o número de carbonos. Se for ramificado, aí você segue as normas, né? Essa daqui é o 3-etil, 7-metil, nona 2,6-dieno. 1, 2, 3, 3-etil. 4, 5, 6, 7, 7-metil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, nona, e as duplas estão em quais carbonos? No 2, 3, 4, 5, 6. 2, 6, quantas duplas eu tenho? 2, então é dieno.
Esse outro aqui, na posição 5, eu tenho um substituinte complexo, que é o 3-metil-but-2-il, porque 3-metil-but-2-il. O substituinte complexo tem 4 carbonos, uma cadeia de 4 carbonos. 1, 2, eu tenho que numerar por aqui, que é mais perto do nome no ponto de ligação. 1, 2, então a metila está no carbono 3. 3-metil-but-2-il. Entre parênteses, porque é o substituinte complexo. 2-metil, 1, 2, 1, 3, 6 trieno. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 3, 6 trieno. Não pode esquecer de quê? Do A. 2-metilocta, 1, 3, 6 trieno. E agora os alenos, né? O que são alenos? Eles também são chamados de alcadienos. Ele é um tipo especial de dieno. Por que um tipo especial de dieno? Dieno é todo alceno que tem duas ligações duplas, tá? E alguns dienos são importantes, né? Dando um exemplo aqui, tem trieno conjugado, enfim, mas falando só de dieno. Por que o aleno é um tipo especial de dieno? Em alcenos normais, você vai ter o quê? Você pode ter o chamado dieno isolado, que é quando uma dupla está a um ou mais carbonos de distância da outra. Então, essa dupla está no carbono 1, 2, 3, 4, 5, e a outra está lá no carbono 5. Nesse caso aqui, todos os carbonos envolvidos com a ligação dupla estão hibridizados em sp2. Então, esse nós chamamos de dieno isolado. Existe o dieno conjugado. O dieno conjugado é quando as duplas estão em carbonos vicinais, possibilitando a ressonância ou a conjugação. Reparem que aqui, ó, essa dupla pode vir para cá e esse par de elétrons pode ir para lá, como também poderia ser o contrário, que aqui eu só representei duas formas canônicas. Se essa dupla vier para esse carbono e esse par de elétrons for para esse carbono, eu vou ter a dupla agora entre esses dois carbonos. Esse carbono aqui ganhou um elétron, ficou negativo. Esse carbono aqui perdeu um elétron, ficou positivo. Depois, é claro, esse par de elétrons pode voltar para cá, reconstituir a cadeia, essa estrutura, como pode ter para cá e deixar aqui negativo e aqui positivo. Mas a aula aqui não é de conjugação, isso já tem outra playlist. Enfim, quando os dienos estão em carbonos vicinais, ou seja, quando dois carbonos sp2 estão ligados, né, um do lado do outro, você tem um dieno conjugado. Então, nesse caso aqui, ó, esse carbono é sp2, esse é sp2, esse é sp2, esse é sp2. Ou seja, eu tenho que ter uma sequência de 4 carbonos sp2 direto para poder ter a conjugação. Então, ele chama-se dieno conjugado. Já o aleno, ele é um dieno geminal. Tem livro que fala dieno acoplado. Eu prefiro a denominação geminal. Por quê? As duplas compartilham um mesmo átomo de carbono, que é esse aqui do meio. Então, eu tenho uma ligação dupla entre esse carbono e esse, e uma ligação dupla entre esse e esse, certo? Repare que aqui é diferente daqui. As duas ligações duplas não compartilham o mesmo átomo de carbono. Essa ligação dupla usa esses dois átomos de carbono, e essa ligação dupla usa outros átomos de carbono. 2 está no carbono 1 e carbono 2, e a outra está no carbono 3 e 4. Aqui não. Há um compartilhamento de átomos de carbono. Esse carbono aqui ele participa dessa dupla e dessa dupla aqui. Por isso que ele é um dieno geminal. E por que ele é especial? Porque a única forma de você conseguir essa configuração é tendo uma hibridização sp desse carbono central. Então, o aleno, ele é um dieno especial porque é um dieno que tem um carbono sp participando das ligações duplas. Então, por isso que ele é considerado uma outra função química. Por que disso? Embora, porque aquele carbono sp, né, como eu estou explicando aqui, ó, embora, por conta da hibridização sp do carbono central, os alenos possuem propriedades reacionais e espectroscópicas distintas dos alcenos, além da quiralidade,
né? A quiralidade por quê? Porque o aleno, ele confere quiralidade a moléculas. Você pode ter moléculas quirais, ou seja, dois isômeros cujas imagens não são não se pode sobrepor as imagens, né? Não são superponíveis. Então, quer dizer, a estrutura do aleno confere quiralidade às moléculas, coisa que não acontece com alcenos porque é plano. Então, tudo é simétrico. Então, embora o aleno tenha uma reatividade, uma propriedade espectroscópica e uma propriedade estereoquímica completamente diferente dos alcenos, a sua nomenclatura segue a norma para alcenos poliinsaturados. Então, para tentar deixar mais claro, a função química aleno é uma função química distinta dos alcenos. Por quê? A sua reatividade, a sua propriedade espectroscópica e a sua propriedade estrutural são completamente distintas da reatividade, propriedade espectroscópica e estereoquímica de alcenos. É outra história. Porém, a nomenclatura de alenos segue as normas para alcenos, ou seja, se em termos de reação, espectroscopia e estereoquímica, aleno é uma coisa completamente distinta de alcenos, na nomenclatura não. A nomenclatura, você vai nomear o aleno como se ele alceno fosse. Enfim, então vamos ver aqui esse aleno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. É um aleno com a cadeia de 9 carbonos. Então, como é que segue as normas? Segue a norma de alceno poliinsaturado. Nona, 4, 5, dieno. Esse daqui é o octa, 3, 4, dieno. Esse é o 2, 6, dimetil, 3, 4, dieno. Esse é o 6 etil, que é esse aqui, 2 metil, nona, 3, 4, dieno. 1, 2, 3, 4, dieno. Em termos de nomenclatura, você vai reconhecer que está se tratando de um aleno quando os números da dupla, primeiro que vai terminar com dieno, e segundo, os números da dupla vão ser sempre sequenciais. Repara que aqui, ó, nunca foi sequencial, ó, 2, 6, 1, 3, 6. Mesmo quando a dupla está conjugada, né? Por exemplo, esse daqui seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ele seria o 1, 3, entendeu? Seria o oct 1, 3 dieno. Agora, quando termina com dieno, mas os números da dupla são sequenciais, 4, 5, 3, 4, né? 6, 7, 8, 9, 10, 11, isso é para indicar para você que você está fazendo a nomenclatura de um aleno. Por quê? As duplas são geminais, elas vão compartilhar o mesmo átomo de carbono, que é esse átomo central hibridizado em sp. Então, a dica é que aleno sempre vai ter número sequencial indicando antes do termo dieno. Então, por isso que a gente estuda a nomenclatura de aleno quando se fala de nomenclatura de alcenos. Quando você vai estudar reatividade, aí aleno tem que ser estudado diferente, porque eles fazem outros tipos, eles fazem reações que os alcenos não fazem, né? Mas em termos de nomenclatura, você trata o aleno como se alceno fosse. Bom, mais uma vez, né, eu vou falar, talvez provavelmente é a última vez que eu venho falar disso, nomenclatura é chato de ensinar, de se aprender, tem que decorar essas regras, tem que entender o raciocínio da norma, e a regra é essa. Apenas reforçando o que eu já falei. Caso você esteja assistindo esse vídeo, não esteja num curso de graduação ou pós-graduação, você ainda esteja no ensino médio, se preparando para Enem, ou no ensino médio técnico, se preparando para algum concurso, você tem que ter em mente isso. Os livros de ensino médio não tiveram, a maioria deles ainda não teve a parte de nomenclatura atualizada para as regras de 2013. Os livros de graduação mais novos já estão assim, já foram atualizados para a regra de 2013, mas alguns de ensino médio não. Então eu recomendo que você vá às referências do Enem,
as referências do concurso que você está fazendo, que lá é obrigatório ele te dar o nome do livro e a edição que ele vai usar como referência, e que você tenha acesso a essa referência para ver se naquele livro, que vai ser a referência do concurso da prova que você vai fazer, está usando a nomenclatura de 2013 ou a nomenclatura anterior. Aí você vai tomar uma decisão. Ou você responde pela regra de 93, porque é a que está na referência do concurso, ou você responde pela regra de 2013 e depois entra com um recurso alegando que aquela referência está desatualizada. Aí é com você. O canal aqui não é para isso, obviamente, eu pretendo exclusivamente ensinar química orgânica, mas essa questão da nomenclatura é polêmica, até porque eu sou professor e já me deparei com isso, de aluno contestando prova, não sei o que fim deu, mas, enfim, tenha em mente isso, tá? Livros de ensino médio, boa parte deles não foram atualizados para a regra de 2013, certo? Bom, era isso. Obrigado. Bom estudo.